Esse vídeo é para que você entenda por que é que nós estamos completamente, absolutamente, inexoravelmente fodidos no nosso país. Sai uma matéria na Isto É, na seção de comportamento, com o seguinte título: eles fazem a cabeça dos jovens dinâmicos, os jovens que querem saber, os jovens desejam saber. Estão aqui, bem vestidinhos, né? Você tem o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella e o Clóvis de Barros Filho, os intelectuais brasileiros, e diz assim: professores universitários de formação e intelectuais com respeitável currículo, Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella se tornaram os maiores pensadores contemporâneos do Brasil, com a legião de seguidores nas redes sociais e milhões de livros vendidos. Vamos a cada um deles. Você deve ter visto um vídeo do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala do treco, do subtroço, do troço. Você falou: nossa, mas que homem inteligentinho, esse homem realmente sabe das coisas, ele é muito inteligente, sim, é muito inteligente. Pois é, Mário Sérgio Cortella é aquele que disse em uma entrevista em uma rádio que tudo que é de esquerda simboliza aquilo que existe de bom no homem. Talvez ele tenha se esquecido dos milhões de mortos pelos regimes socialistas e comunistas pelo mundo. É aquele que diz que Paulo Freire é o maior gênio da educação no Brasil e talvez no mundo. Você conhece sequer uma só pessoa que tenha sido alfabetizada pelo método de ensino do Paulo Freire? Uma só que tenha sido alfabetizada pelo método de ensino dele? Uma só. Que diz a respeito, no programa da Cultura, a respeito do Lula, da Lava Jato e do governo, o seguinte: as denúncias, vários daqueles que hoje estão dentro das prisões, também disseram no primeiro momento que não tinha nenhum tipo de crime envolvido no que fazia. Depois se comprovou. O presidente Lula, cabe a ele, né, com o seu advogado, que aliás é um ótimo advogado. É um bom advogado. É um excelente advogado. É aquele que diz que não existe nada no nome do Lula quando o Lula está justamente sendo investigado por ocultação de patrimônio. É engraçado. Que ele consiga defender-se daquilo que virá. Mas ele disse uma coisa que é certa, quando ele afirmou que no governo Dilma o combate à corrupção foi mais efetivo. Foi mais efetivo? Como se o Poder Executivo tivesse algum tipo de controle sobre a Polícia Federal, sobre os órgãos investigativos? Muito bem. Verdade. Nós tivemos vários governos anteriores que o fizeram, mas como foi no governo Dilma que tudo veio à tona com essa exuberância. Essa exuberância é toda a cúpula do partido, toda ela, ou estão presos ou estão sendo investigados por crimes de corrupção, inclusive a Dilma, que sofreu impeachment por causa de crime de responsabilidade, que é talvez um dos menores crimes que ela tenha cometido. E ela, até o momento, não impediu, no meu entender, que isso acontecesse. Não? Você não se lembra do Bessias? De todas as tentativas do PT e do governo de abafar e de barrar a Lava Jato? Né? Inclusive difamando o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal? No seu entender foi assim? Pois muito bem. Esse é um grande intelectual brasileiro, um excelente intelectual brasileiro. O próximo é o Leandro Carnal aqui no Roda Viva, falando a respeito do Escola Sem Partido. É uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia. É uma ideologia conservadora. Qual é a ideologia conservadora, amigo? Porque ser conservador é justamente característica da ausência de ideologias. Qual é a característica da ideologia conservadora? Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Tudo bem. Guido d'Arezzo, no século IX, nomeia as notas musicais, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Qual é a opinião política disso? Me diga um fato, tá? Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 Esse é o fato. de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793.
Nós vamos dizer que pena, coitados dos reis. Essa é a opinião. Ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução. Isso é o que se faz na sala de aula. E o mais engraçado é o seguinte. Ele diz que a escola sem partido é um absurdo, sem nunca ter lido o que é o projeto. E diz que quer que aconteça exatamente aquilo que o projeto Escola Sem Partido quer que aconteça. É realmente uma coisa maravilhosa. É lindo demais de se ver. E assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses... Imagina, você já foi em alguma escola na sua vida? Como são os professores lá? Né? Sou professor de história, de geografia. Como os garotos saem da escola? Né? Como eles saem da escola? Absolutamente doutrinados com uma ideologia que foi colocada lá na cabeça deles pelos professores. Essa é a realidade, é só a realidade. Os jovens saiam líderes sindicais, os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido. Os jovens têm sua própria opinião, não são usados como massa de manobra, não se tornam líderes sindicais. É engraçado. Você já chegou a observar os movimentos estudantis? Você já chegou a observar a base de partidos como o PSOL, o PSTU, ou mesmo dentro da CUT, da União dos Estudantes, que vão lá, quebram tudo dentro da escola? Mas não, imagina, eles não são doutrinados na escola de forma alguma, né, seu Leandro Carnal? Os jovens não são massa de manobra. Não, e imagina. Os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Aí ele fala que é absolutamente contra a escola sem partido, sem ter lido o projeto, é claro, e depois diz que gostaria que acontecesse exatamente aquilo que o projeto Escola Sem Partido diz, que seria o melhor em sala de aula. Mas é brincadeira, né, meu amigo? É brincadeira. Mas esse daqui é também um grande intelectual brasileiro, Leandro Carnal. Os jovens querem saber através dele, né, e tudo mais. E nós temos aqui o Clóvis de Barros Filho, que diz que pedofilia é um tipo de amor. Puta merda, puta merda. Pedofilia é um tipo de amor. Qual tipo de amor você se refere, amigo? Ágape, Eros, Storge ou Filéu? Qual dos tipos de amor você está se referindo? É Eros? Mas nem isso é. É uma doença. E ele, inclusive, foi aluno da Escola de Comunicação e Artes. Meu pai foi professor, o que para mim é uma grande vergonha. Pelo aluno que ele se tornou, né? Não vergonha por meu pai ter dado aula na época, é claro, em que a USP ainda era uma universidade de respeito no mundo inteiro. Né? Mas é um negócio absurdo. Diz que pedofilia é um tipo de amor. Como diz esse artigo, um professor de filosofia que diz que a pedofilia é amor deveria ser imediatamente destituído de sua cátedra, não por ter dito uma imoralidade. Há imoralidades que são filosoficamente valiosas. As obras de Nietzsche estão repletas disso. Nem por ter feito apologia do crime. Ele pode ter dito o que disse com puro intuito teorizante, em tese, sem desejo de incentivar. Deveria ser destituído da cátedra por incapacidade de fazer uma distinção fenomenológica elementar. A pedofilia, pela sua estrutura mesma, nunca pode ser amor a uma pessoa, porque é fixação simbólica na sua imaturidade, isto é, numa situação cronológica passageira. Você entende o que isso quer dizer? Veja como o cara pode dizer uma coisa dessas. As crianças crescem, tornam-se adultas e perdem interesse para o pedófilo, que tem de buscar novos objetos de prazer na mesma faixa etária dos anteriores. Por definição, a fixação erótica numa circunstância não é amor a uma pessoa. Qualquer pessoa no seu primeiro ano de filosofia, ou melhor, qualquer cidadão inteligente sem treino filosófico, tem que ser capaz de fazer essa distinção quase que instintivamente.
mas o grande intelectual brasileiro não consegue. É por isso que o nosso país caminha a passos largos a um futuro obscuro, um futuro negro e triste. Por mais que você não saiba o que significa a mentalidade gramsciana, a escola de Frankfurt, por trás desses discursos, desses três camaradas, que é sempre envernizado, com aquelas roupinhas engomadas e aquele discurso intelectual que é bonitinho, que é sempre aparentemente em cima do muro, é o isentão. O maior problema do mundo é o isentão hoje em dia. É o isentão, é o discurso isentão, com verniz de intelectual, coisa maravilhosa. Por mais que você não saiba o que quer dizer mentalidade gramsciana, né? E aquela mentalidade da escola de Frankfurt, o discurso desses camaradas está absolutamente inundado disso. E é dessa forma que eles vão pervertendo desde aquilo que está no topo até aquilo que está lá embaixo, como a mentalidade rasa de Felipe Neto, Cauê Moura, PC Siqueira e o caralho a quatro. É por isso que enquanto nós não tivermos posições firmes para combater esse tipo de ignorância, esse tipo de burrice, nosso país caminha a passos largos para a destruição. E é simples assim.